Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão que Cuida. Este é um espaço de reflexão sobre saúde mental na infância e sobre como experiências emocionais nos primeiros anos de vida influenciam o desenvolvimento ao longo da vida. Eu sou Karine e no episódio de hoje vamos conversar sobre frustração ao ouvir não. E hoje nós vamos conversar sobre algo que é muito comum na infância e também muito desafiador para quem cuida de criança, né? Que é a frustração ao ouvir um não. E nós sabemos que ouvir um não gera frustração. E aprender a lidar com essas frustrações é uma habilidade central para a saúde mental ao longo de toda a vida. Mas quando uma criança escuta um limite e começa a chorar, gritar ou se desorganizar emocionalmente, muitas pessoas interpretam essas reações, né, de uma forma bastante equivocada. E é comum pensar que a criança está ali tentando manipular ou está exagerando na reação, só que na maioria das vezes isso não é o que está acontecendo. Porque quando uma criança reage dessa forma, ela não está manipulando, ela está vivendo uma emoção que é difícil, ela não sabe lidar com ela, né? O cérebro infantil, ele ainda está em desenvolvimento, e isso significa que a criança ela ainda está aprendendo aos poucos a reconhecer, a compreender e a regular aquilo que ela sente. Por isso que a forma como os adultos respondem nesses momentos faz muita diferença. Algumas respostas, mesmo que venham do cansaço ou da irritação, elas acabam não ajudando. Então, minimizar o sentimento da criança, ridicularizar a reação dela, ou até mesmo endurecer por raiva, essas atitudes podem comunicar para a criança que aquela emoção não é válida. E quando a criança sente que as suas emoções não são legítimas, isso pode aumentar a insegurança emocional dela. Em vez disso, existe uma abordagem muito mais saudável, que é validar primeiro e limitar depois. E esse validar não significa concordar ou mudar o limite. Ele significa reconhecer o sentimento que a criança está vivendo naquele momento. Então, dizer algo simples como: olha, eu sei que você queria muito isso e ficar frustrado dói mesmo. Então, essa validação, ela não muda, não. O limite continua existindo, mas ela ajuda o cérebro da criança a processar aquela frustração de uma forma mais segura. E com o tempo, a criança ela começa a aprender algo que é muito importante, né? Que é que ela pode sentir emoções intensas sem perder aquele vínculo que ela tem com quem cuida dela. E é exatamente assim que a saúde mental começa a se construir, quando a criança aprende que ouvir um não faz parte da vida, mas que isso não significa que ela vai perder o amor, a segurança ou o acolhimento, porque limites podem existir sem que o afeto desapareça. E você chegou ao fim de mais um episódio. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo.